O casamento de Tang Yan e Luo Jin, um dos casais mais admirados da indústria do entretenimento chinês, agora está sendo questionado após uma série de eventos que desencadearam rumores explosivos sobre um possível divórcio. Ambos, conhecidos por sua química nas telas e pelo comportamento exemplar fora delas, sempre foram vistos como o casal perfeito, com fãs e a mídia constantemente elogiando a harmonia de seu relacionamento. No entanto, tudo mudou quando, em um evento recente realizado em Pequim, uma série de imagens e vídeos do casal gerou especulações e reacendeu os boatos sobre um possível fim do casamento. Tang Yan e Luo Jin têm uma longa trajetória juntos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Desde que começaram a atuar juntos, o público sempre notou a afinidade entre eles, e os dois tornaram-se figuras públicas extremamente populares na China. O que muitos não sabiam, no entanto, é que, apesar da aparência perfeita, o relacionamento deles sempre foi um alvo constante de pressão pública, com expectativas altíssimas sobre como deveriam se comportar. O casamento foi realizado de forma discreta, mas sempre esteve sob o olhar atento da mídia e dos fãs. O que parecia ser uma história de conto de fadas agora está sendo questionado, e o mundo parece ter virado as costas para essa união antes vista como indestrutível. O ponto de virada ocorreu quando, durante um evento de gala em Pequim, que tinha como objetivo promover uma de suas mais recentes colaborações profissionais, Tang Yan e Luo Jin foram flagrados em um momento de clara tensão. Uma série de imagens e vídeos, capturados por fotógrafos e fãs, mostrou o casal em posturas desconfortáveis, com Luo Jin aparentando frustração e Tang Yan visivelmente desconcertada. Esses momentos foram amplamente divulgados nas redes sociais, gerando uma tempestade de especulações sobre o estado do relacionamento deles. Para muitos, as imagens foram a confirmação de que havia algo errado entre os dois, e a mídia rapidamente começou a destacar a distância entre eles. Além disso, o vídeo vazado de sua saída do evento se tornou viral. Nele, o casal foi filmado em um breve desentendimento, com Luo Jin visivelmente irritado, gesticulando de forma enérgica, enquanto Tang Yan, que parecia estar tentando manter a compostura, olhava para o chão e evitava o contato visual com o marido. A cena, embora curta, foi suficiente para lançar dúvidas sobre a imagem de perfeição que o casal sempre procurou projetar. A tensão no ar era palpável, e as perguntas começaram a surgir: o que havia de errado? Estariam eles enfrentando uma crise no casamento? A partir daquele momento, rumores sobre um possível divórcio começaram a se espalhar rapidamente nas plataformas digitais da China. Fãs e jornalistas começaram a especular sobre o que teria causado a aparente ruptura entre os dois. O casamento deles, que até então era visto como um exemplo a ser seguido, agora estava sendo questionado. As redes sociais se encheram de discussões e teorias sobre o que poderia ter causado a tensão entre Tang Yan e Luo Jin. A hashtag #TangYanELuoJin se tornou um dos tópicos mais comentados no Weibo, com milhares de postagens tentando decifrar os sinais e tentar entender o que realmente estava acontecendo. Em um cenário onde a vida pessoal dos famosos é constantemente explorada e discutida publicamente, a pressão sobre Tang Yan e Luo Jin nunca foi tão grande. Desde o início de seu relacionamento, os estiveram sob o olhar atento da mídia, com cada gesto sendo analisado. Esse episódio no evento de Pequim, combinado com as imagens que sugeriam desentendimento, fez com que muitos questionassem a autenticidade de seu casamento. Alguns fãs se mostraram preocupados, enquanto outros começaram a especular que o fim do relacionamento estava iminente. Esse momento de tensão também destacou o quanto a vida privada dos famosos, especialmente os casais do mundo do entretenimento, pode ser exposta ao público de forma brutal. As pessoas estão sempre em busca de detalhes, dispostas a especular e a imaginar o que acontece por trás das câmeras, sem considerar o impacto que isso tem sobre a vida pessoal dos envolvidos. E no caso de Tang Yan e Luo Jin, sempre tentaram manter um equilíbrio entre o público e o privado. Esse episódio se tornou uma grande crise. Eles estavam acostumados a ser admirados como um casal ideal, mas agora, essa imagem estava sendo desfeita.
que era privado se tornou público. O evento de Pequim não foi o único fator que gerou especulação. A mídia começou a investigar mais profundamente a vida do casal, buscando outras pistas que pudessem confirmar a possível crise. A pressão em cima de ambos aumentou quando começaram a circular boatos sobre a possível separação, com fontes anônimas alegando que Tang Yan e Luo Jin haviam começado a viver vidas separadas, com compromissos profissionais tomando conta de suas rotinas e pouco tempo sendo dedicado ao casamento. Enquanto isso, os fãs reagiram de maneiras distintas. Alguns defenderam o casal, alegando que o que aconteceu em Pequim poderia ser apenas um mal-entendido, que o relacionamento deles não poderia ser julgado por um momento isolado. Outros, no entanto, começaram a questionar a sinceridade do amor deles, sentindo-se traídos pela imagem que o casal sempre projetou. Essa divisão nas reações apenas alimentou a controvérsia, com muitos sentindo que, independentemente do que realmente estava acontecendo entre Tang Yan e Luo Jin, os dois já estavam sendo afetados pela pressão pública. Por fim, o impacto dessa situação não se limitou às redes sociais. Jornalistas e comentaristas começaram a analisar as repercussões disso na carreira de ambos. O que antes parecia ser um casamento perfeito agora se tornava uma distração para os projetos em andamento de Tang Yan e Luo Jin. Como eles lidariam com a situação? Conseguiria manter o equilíbrio entre suas carreiras e suas vidas pessoais? Ou o desgaste emocional se tornaria grande demais para que continuassem a manter a imagem que construíram ao longo dos anos? A crise não era apenas sobre rumores de divórcio, ela dizia respeito ao equilíbrio delicado que ambos tinham que manter, tanto nas telas quanto fora delas. O futuro do casamento de Tang Yan e Luo Jin parecia incerto, e a sociedade agora aguardava ansiosamente pelas próximas declarações do casal para ver se eles conseguirão superar essa tempestade, ou se o que antes era um conto de fadas acabaria se tornando apenas mais uma história de Hollywood que terminou de maneira trágica. Após o escândalo gerado pelas imagens e vídeos vazados em Pequim, o público e a mídia estavam ávidos por uma resposta definitiva sobre o estado do relacionamento de Tang Yan e Luo Jin. Com os rumores de divórcio tomando proporções enormes nas redes sociais, ambos os atores se viram forçados a abordar a situação publicamente, tentando esclarecer a situação e acalmar as especulações. Mas as tensões continuavam a crescer. O impacto dessa crise em suas vidas pessoais e profissionais era cada vez mais evidente. A reação oficial de Tang Yan e Luo Jin. Em uma coletiva de imprensa organizada rapidamente, Tang Yan e Luo Jin apareceram juntos para finalmente esclarecer a situação. Ambos estavam visivelmente tensos. Tentaram manter a compostura. Luo Jin, primeiro a falar, afirmou que a tensão nas imagens capturadas em Pequim não passava de um mal-entendido. Ele explicou que o evento havia sido particularmente estressante, com uma agenda lotada e pressão do trabalho, e causou desconforto visível no momento. Nada de errado entre nós. Claro, vemos nossas desavenças, como qualquer outro casal, mas nada que comprometa nosso relacionamento. Estávamos apenas sob muita pressão naquele dia, disse Luo Jin, tentando suavizar a situação e afastar os rumores de separação. Ele pediu que o público não se deixasse enganar pelas imagens isoladas e reforçou que, embora o relacionamento tenha sido posto à prova por diversas circunstâncias externas, o amor entre eles continuava firme. Gian, por sua vez, expressou um tom mais reservado. Ela agradeceu o apoio dos fãs, mas pediu que se respeitasse a privacidade deles como casal. O que vocês viram naquele evento não reflete a totalidade da nossa relação. Estamos apenas passando por um momento difícil, como qualquer outro casal que lida com as pressões do trabalho e da vida pessoal, disse ela, visivelmente emocionada. Apesar das tentativas de ambos de acalmar as coisas, o público e a mídia estavam céticos. Muitos continuaram a questionar a veracidade das declarações, considerando as imagens e o vídeo que haviam viralizado como uma única discussão e um desconforto momentâneo poderia gerar tamanha repercussão. Seria possível que a relação deles estivesse mesmo tão abalado, ou isso tudo era apenas uma manipulação da mídia para vender uma história? A pressão da mídia e o efeito no casamento. Com a declaração pública do casal,
Parecia que a tempestade poderia acalmar. No entanto, a pressão da mídia foi implacável. As plataformas sociais continuaram a ser invadidas por especulações sobre a relação deles, e número Tangeneluojin continuou a dominar os feeds de notícias. A cada nova postagem de Luojin ou Tangyan, os fãs e jornalistas tentavam encontrar indícios de que algo estava errado. A mídia continuou a focar na narrativa do divórcio iminente, desconsiderando o pedido do casal por respeito à sua privacidade. Esse tipo de atenção constante fez com que Tangyan e Luojin se vissem ainda mais pressionados a manter a fachada de um relacionamento perfeito, algo que, na visão de especialistas, não era saudável. Alguns críticos apontaram que essa busca incessante por normalidade e a tentativa de esconder as imperfeições poderiam ser um dos principais fatores de tensão no relacionamento, elevando ainda mais a situação. Além disso, o desgaste emocional e mental começou a afetar as carreiras de ambos. O casal, que antes parecia imbatível, agora era o centro das atenções por motivos errados. Tangyan, que havia acabado de lançar uma nova série, viu seu nome ser associado mais aos rumores do que ao seu trabalho. Da mesma forma, Luojin estava envolvido em uma produção cinematográfica de grande orçamento, teve que lidar com as especulações de que sua imagem pública poderia ser prejudicada por conta dos escândalos. O impacto profundo nas carreiras. O impacto dos rumores sobre o casamento de Tangyan e Luojin não ficou restrito à mídia social ou ao público em geral. A indústria do entretenimento também começou a reagir à situação. Agentes, produtores e diretores estavam agora hesitantes em continuar a promover os dois atores como o casal perfeito, e alguns projetos futuros de ambos começaram a ser repensados. Os rumores de um divórcio iminente estavam, de alguma forma, prejudicando suas carreiras, fazendo com que estivessem menos desejáveis como parcerias de marketing e publicidade. O casal também enfrentava desafios internos. Ambos estavam trabalhando em novos projetos, e o estresse causado pela situação pública parecia estar sobrecarregando suas agendas já apertadas. Com o trabalho consumindo a maior parte de seu tempo, ambos estavam se distanciando ainda mais emocionalmente, com cada um focado em sua carreira e não conseguindo lidar adequadamente com os desafios pessoais. Isso estava criando uma lacuna crescente entre os dois, o que tornava ainda mais difícil resolver os conflitos de maneira privada. A pressão da vida pública, a luta pela privacidade. Outro aspecto crucial do drama público envolvendo Tangyan e Luojin é a pressão constante da mídia sobre suas vidas pessoais. Com os fãs e jornalistas se alimentando de cada movimento do casal, era praticamente impossível para eles manterem algum grau de privacidade. Especialistas apontaram que a invasão da vida pessoal de celebridades pode ter um impacto devastador, principalmente quando as pessoas começam a questionar constantemente o relacionamento, como se a perfeição fosse uma obrigação a ser cumprida o tempo todo. A vida de um famoso, especialmente em um país como a China, onde a imagem pública é essencial para manter a carreira, pode ser exaustiva. O casal Tangyan e Luojin, que antes parecia ser um exemplo de harmonia, agora se via preso no papel de manter uma fachada para o público, enquanto lidava com as dificuldades internas que todos os relacionamentos enfrentam. Ao serem forçados a justificar e explicar suas vidas pessoais em público, o desgaste emocional aumentava, e o que deveria ser uma relação privada tornava-se um espetáculo. O futuro de Tangyan e Luojin. O futuro de Tangyan e Luojin permanece incerto. Embora ambos tenham feito um esforço para dissipar os rumores de divórcio e restaurar a imagem de seu relacionamento, a realidade é que a pressão do público e da mídia pode se tornar insuportável. Casais famosos frequentemente lidam com as expectativas irreais criadas pelos fãs e pela sociedade. E quando as coisas começam a desmoronar, como é o caso de Tangyan e Luojin, as consequências podem ser profundas. O que parece claro é que, apesar de seus esforços para salvar a relação, a crise já causou danos significativos. O que parecia ser um casamento sólido está agora sendo colocado em dúvida, e a mídia, que uma vez os exaltava como o casal perfeito,
está agora mais interessada em descobrir os segredos que podem ter levado ao distanciamento entre os dois. O tempo dirá se Tang Yan e Luo Jin conseguirão superar essa tempestade ou se seus caminhos se separarão, tanto pessoal quanto profissionalmente. Por enquanto, os olhos do público continuam voltados para o casal, aguardando por novas declarações, novas imagens ou qualquer outro sinal de que o relacionamento de Tang Yan e Luo Jin pode ser salvo. Até lá, os rumores de divórcio provavelmente continuarão a crescer, à medida que o casal tenta lidar com a complexa mistura de fama, trabalho e vida pessoal, tudo sob o olhar atento da sociedade e da